todos, bem-vindos à terceira edição do Congresso Online de Engenharia de Materiais, o Engematicon. Meu nome é Karine Freitas, sou docente inscrita no mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela COP, UFRJ. E hoje eu gostaria de tratar sobre um tema que, embora seja estratégico na indústria, ele não é tão difundido. O uso de inibidores é uma prática comum em vários setores da indústria, sobretudo de origem sintética, pelo balanço de eficiência, baixo custo e facilidade de manuseio. Porém, substâncias presentes nessa classe de inibidores vêm sendo bastante criticada por induzir degradação ambiental, o que fomenta a necessidade de pesquisa e desenvolvimento de produtos ambientalmente amigáveis, além da baixa toxicidade. Essa nova classe de produtos de inibidores é conhecida como inibidores naturais, verdes ou bioinibidores, que será o tema central da nossa discussão. Antes de entrar no mérito dos inibidores, eu gostaria de contextualizar a nossa conversa através de um exemplo utilizando um parafuso, que é um item comum na engenharia. O exemplo envolvendo esse parafuso, ele pode ser extrapolado, por exemplo, para o que acontece em um conjunto, em equipamento e até mesmo em uma planta. Então, a imagem, ela mostra o quê? Ela mostra um parafuso fabricado e depois de um certo tempo de operação, esse mesmo parafuso sofreu um processo de degradação. Então, as duas perguntas-chave são: como ocorreu? Qual é o impacto disso em termos de produto? Então, antes de a gente responder esses questionamentos, precisamos conhecer um pouco como é a engenharia, como se comporta a engenharia com respeito à seleção dos materiais. Então, a gente tem um ciclo de fabricação de um produto, e ele mostra como é que ele se inicia. Ele se inicia através da etapa de projeto, né, que a gente tem o quê? A parte de seleção do material, né, a ser usado, e a definição do projeto mecânico da estrutura. Então, no projeto, além do material, deverão o quê? Constar as condições de carregamento e o meio em que esse componente vai ser trabalhado. Então, o material selecionado, ele tem uma composição química, essa matéria-prima ela vai passar por uma transformação, que pode ser geométrica, volumétrica ou de propriedade. Então, ao fazer isso, a composição química e a variação de fabricação, elas vão alterar a microestrutura do meu material. E isso vai gerar um impacto na propriedade dele. Então, quando ele está exposto ao meio, a gente precisa avaliar o desempenho dele. E como é que a gente faz essa avaliação de desempenho? Através da comparação entre o desempenho dele almejado em projeto e o de operação. Se não obedeceu ao desempenho esperado em projeto, a gente precisa ver se esse produto adquiriu um problema de ordem operacional e se isso não está acarretando uma falha. Então, uma forma de enxergar esse problema é através do custo associado. Esse gráfico da NACE, ele é muito interessante porque ele mostra que tem áreas de um país que têm relação direta com a perda de propriedades. A gente olha o quê? Ele relata problemas na área de transporte, na área de utilitários, na área de produção e manufatura, além de termos de serviço, dentre outros. Então, o impacto de se ter um produto degradando por corrosão, ele vai estar associado a custo, diretamente a recursos. Então, de 3 a 4% do PIB dos países industrializados são perdidos por corrosão. Então, já no âmbito da produção do aço, aproximadamente 1/3 do que se produz no mundo é utilizado para repor perdas, né? Então, uma forma de avaliar o problema é o quê? É através do custo total. O custo total ele é dividido em 3 parcelas. A perda do custo direto corretivo, a perda do custo direto preventivo e a parcela do custo direto, sendo essa mais difícil de mensurar.
Então, uma forma de tentar minimizar o custo associado à corrosão é investir, né, em custo preventivo por meio do treinamento. Um operário bem treinado, ele vai manter o equipamento dentro da faixa esperada em projeto. Assim também, né, da mesma forma que um engenheiro bem treinado, ele vai o quê? Ele vai minimizar, ele vai tentar minimizar a incidência de problemas ainda na etapa de projeto. Nesse slide, eu gostaria de conceitualizar corrosão e degradação através de 2 exemplos práticos. Primeiro, refere-se a um duto de transporte de água salobra, que ele é utilizado para alimentar tanque de criatório de camarão. A água salobra, ela tem aproximadamente 0,5 molar. Então, ao entrar em contato com o meio salino, o que vai haver serão a formação de pequenas pilhas de corrosão que vão evoluindo e, no final, que se tem uma estrutura quase que 100% degradada. Neste caso, vai ser a nossa corrosão, a famosa corrosão generalizada. E o mecanismo básico, né, vai ser o metal na condição de equilíbrio, e ao interagir com o meio, ele vai emitir para a solução, né, íon, e vai liberar um elétron que vai ser deslocado da região anódica para a região catódica. Então, na região catódica, o elétron ele vai ser consumido e vai gerar perda local, evoluindo para o quê? Para um processo de perda de parede em função do processo de degradação. Então, ou seja, né, a corrosão ela vai ser um processo de natureza eletroquímica com deslocamento de carga eletrônica e reações químicas de oxidação e redução. Então, o mecanismo está associado à presença de um eletrólito, eletrodo, e à presença de um condutor eletrônico. Nem sempre a corrosão ela vai estar associada à formação de emissão iônica. Ao invés de deslocar um íon, o que pode ser deslocado é um átomo. Então, a gente tem esse outro exemplo aqui, que é um tubo de trocador de calor, é uma serpentina de forno de pirólise, onde internamente é passado petróleo para fazer o fracionamento, né? E com o tempo, o que vai ser liberado é carbono. Então, o carbono, ele vai ser acoplado à parede e vai gerar um anel de Koch. Então, a condutividade térmica do coque, ela é diferente da condutividade térmica da parede. Então, como a temperatura envolvida vai estar na casa mais ou menos dos 1050 graus Celsius, o que se vai ter é um acúmulo de carbono na parede do tubo. E de acordo com a segunda lei de Fick, o que vai ter é o carbono difundido do coque para a parede. Então, a parede que inicialmente tinha um teor de carbono baixo, né, para dar resistência ao meio, e quando a gente insere carbono na condição atômica por difusão, a gente está o quê? Mudando as características locais da parede, né, que é a famosa carburização. Então, como é que vai ser a diferença aqui? O mecanismo químico, né? E o outro um vai se referir ao mecanismo químico e o outro está relacionado a um mecanismo eletroquímico. Só que vale salientar, por exemplo, que nem todo o processo de deterioração, degradação, ele é considerado um processo de corrosão. Só que todo o processo de corrosão é um processo de alteração de propriedades. Quanto à classificação dos processos corrosivos relacionados ao meio, Wolinec ele traz uma relação, né, dos meios em que mais se ocorre a corrosão nos metais. E estima-se que 90%, né, da corrosão nos metais ocorra em meio aquoso, sendo que a corrosão em meio aquoso e a corrosão a quente são basicamente processos eletroquímicos. Então, pela maior parte, está relacionada a processos eletroquímicos, faz necessário o entendimento de como é que ocorre.
Então, no processo eletroquímico, ocorrem duas semi-reações, a reação de oxidação e a reação de redução. E essas semi-reações, elas ocorrem simultaneamente, ou seja, ao passo em que eu tenho uma região que está perdendo elétrons, a outra vai estar recebendo esses elétrons. Então, quando o metal ele está em contato com o meio, que é conhecido como eletrólito, essas reações elas vão acontecer. Teremos a região anódica e a região catódica. E a partir dessas duas células, tem-se a célula eletroquímica formada, né? Que ela pode ser galvânica, que é de origem química, ou uma célula eletrolítica, que é de origem elétrica. A principal diferença entre estas é a não espontaneidade e a espontaneidade. Na célula galvânica, a transferência ela vai se dar de forma espontânea. Já na célula eletrolítica, quando o material ele é colocado em contato com o eletrólito, impõe-se uma corrente ao conjunto para que haja essa transferência de elétrons. Dentre os métodos mais estudados para delongar a corrosão nos materiais metálicos, vão se destacar alteração de projeto, alteração do material, imposição de barreira, né, adição de elemento de liga. E eu quero, inclusive, dentre esses métodos, abrir um parênteses para a imposição de barreira, né? E dentro da imposição de barreira vão se destacar duas técnicas, né, que são comumente usadas, né, a pintura industrial e os inibidores de corrosão, que são técnicas de baixo custo, de fácil aplicação, de alta eficiência, que foi o que eu falei lá no início. E, né, já puxando para o lado dos inibidores, eu gostaria de conceitualizá-los aqui. O que é um inibidor de corrosão? Né? Eles são substâncias químicas que, quando são adicionadas em pequenas quantidades ao ambiente em que um metal seria exposto, né, eles vão reduzir ou vão retardar os processos corrosivos de maneira satisfatória. Então, isso faz com que a sua utilização seja recomendada. Bom, agora com o conceito de inibidor esclarecido, vamos classificá-lo. Estes podem ser classificados segundo a origem e segundo a composição química. Segundo a origem, os inibidores podem ser classificados como sintéticos, naturais e residuais. Os inibidores sintéticos, né, embora muito eficientes, eles têm sido bastante criticados, né, com respeito à biodegradabilidade e à toxicidade, já que a manipulação indevida pode gerar impacto de vários impactos, né, impactos de várias ordens, ambiental, social, dentre outros. Então, por isso, muito se tem estudado no intuito de empregar inibidores verdes ou bioinibidores, né? E o que seriam esses bioinibidores? Agora, sim, classificando os bioinibidores, né? Eles são substâncias orgânicas, né? Isso inclui taninos, alcaloides e polifenóis, que são encontrados em extratos naturais e vão conter grupos funcionais e ou heteroátomos polares em suas cadeias, que vão o quê? Possibilitar uma melhor adsorção à superfície do metal, protegendo esse, né, contra os processos corrosivos. Esses bioinibidores, eles têm propriedades semelhantes a dos inibidores não verdes, porém, eles não possuem metais pesados e outros compostos tóxicos. Então, essa é a grande palavra-chave, né? A questão da toxicidade, não toxicidade, né? E da biodegradabilidade. O gráfico, ele mostra a classificação dos bioinibidores, né? Segundo origem, pode ser, nós vemos que eles podem ser de origem vegetal, animal e mineral. No Laboratório de Soldagem e Inspeção da UFRN, o LSI, eu tive a oportunidade de trabalhar com dois desses, né? Que foi um, né, de origem vegetal, o extrato de hortelã, e um de origem animal, o extrato de própolis. Segundo a composição química, eles podem ser, né,
subdivididos em lixeiros e guardas de plantão. Dentro desses, eu gostaria de destacar, né, os inibidores, a classificação, né, quanto ele sendo do tipo anódico, catódico ou misto. Por quê? Porque é o que a gente mais vê na literatura, né? São essa classificação segundo os guardas de plantão. Então, vamos lá, né? Os inibidores anódicos, eles atuam reprimindo as reações anódicas, né? Reagindo com o produto de corrosão já formado. Então, dando origem o quê? Uma superfície, na superfície, né? Um filme aderente e solúvel sobre essa superfície. Já os inibidores catódicos, eles atuam reduzindo a velocidade dessas reações, das reações de origem catódica, né? Prestando sobre a superfície do metal, polarizando-a negativamente e assim aumentando a resistência à corrosão. Já abre um espaço interessante para os inibidores de tipo misto, porque eles vão atuar como? Impondo uma adsorção, né? Obrigando uma quimisorção ou bloqueando a superfície do metal, né? Através de uma barreira. Esses inibidores, né, porque eu disse que eu queria abrir um parênteses, eles são interessantes, né, para nossa discussão, porque a maioria dos inibidores orgânicos, eles são do tipo misto. E por que usar bioinibidores de corrosão? Essa tabela mostra algumas das vantagens e desvantagens em utilizá-los. Com respeito às vantagens, inclusive algumas já mencionadas, temos a biodegradabilidade e a toxicidade, né, que são as duas palavras-chave dos bioinibidores. Também temos a disponibilidade das matérias-primas, e isso vai depender da geografia, e o custo vai estar associado a essa disponibilidade, né? Eu quero até dar um exemplo de um dos extratos que usamos no laboratório, que é proveniente do ginkgo biloba, que é uma árvore não difundida, por exemplo, na região nordeste do país. Então, o custo associado à obtenção desse extrato é maior do que, por exemplo, própolis e hortelã, que são, obviamente, bem difundidos aqui na nossa região. Quanto às desvantagens, né, o desempenho pode ser afetado pela velocidade do fluido, o volume e concentração do inibidor, a temperatura do sistema, o tipo de substrato, além do tempo de contato e composição do fluido, né, do nosso eletrólito. Bom, com respeito aos mecanismos de atuação dos inibidores de corrosão, eu gostaria de trazer dois exemplos. Esse primeiro, eu acho ele interessante, porque ele ilustra uma superfície metálica, posta um meio corrosivo na ausência e presença de um determinado inibidor de adsorção. Então, de acordo com a figura, o que é interessante ver, né, que na ausência de inibidor, os defeitos eles vão ser originados, né, devido à fixação dos íons cloreto e hidrônio na superfície. E a gente vê esses defeitos. Então, após a adição da concentração adequada de inibidor, as moléculas desse, né, vão formar o quê? Uma espécie de película que vai impedir a aproximação dessas partículas agressivas, né, que no caso do exemplo é o cloreto, os íons cloreto e hidrônio, né, e vão preservar a superfície do metal. Esse exemplo também é interessante porque ele ilustra justamente a interação metal-eletrólito através da dupla camada, né? Então, ele mostra que num determinado momento, o metal ele pode apresentar uma carga elétrica numa região de superfície que apresente deficiência ou excesso de elétrons. Então, a região da interface que pertence à solução, ela vai conter moléculas do eletrólito que vão apresentar dipolos. Então, esses dipolos, eles vão se orientar na interface de acordo com o sinal da carga existente na superfície, né? E vão ficar nela absorvidos. Então, na superfície metálica, também vão ficar absorvidos íons existentes na solução, seja do metal ou do solvente.
Então, alguns íons do metal existentes na solução, que não são adsorvidos, eles vão ficar livres e outros ficam envolvidos, né? Eles ficam envolvidos pelas moléculas polares do solvente e vão se situar em regiões mais afastadas. Então, essa situação, ela constitui uma dupla camada em estado de equilíbrio dinâmico, de modo que não interfere no prosseguimento, né, da transferência de carga elétrica até que esse equilíbrio seja perturbado. De modo geral, os principais tipos de interação entre o inibidor orgânico e a superfície do metal são a fissorção, desorção e quimisorção. Eu vou explicar cada processo a partir dessa ilustração. A dissorção física, né, ou fissorção, ela é interessante por quê? Porque moléculas, elas podem ser removidas com maior facilidade, porque vai incluir interações de Van der Waals, né, entre cargas iônicas ou dipolos das espécies absorvidas e a carga elétrica da interface metal-solução. Né? Essas forças, elas são mais fracas. E o calor de adsorção é baixo, de modo que a interação é estável em temperaturas relativamente baixas. A adsorção física, né, ela é um processo também conhecido por ser multicamadas, né, ou seja, o total das moléculas absorvidas não vai ser limitado pela área superficial disponível, que pode ter o empilhamento dessas moléculas. Né? As multicamadas de moléculas adsorvidas, que fisicamente, elas também podem ocorrer acima de uma camada adsorvida quimicamente. Já a quimisorção ou a dissorção física, ela sucede de forma mais lenta e ela vai envolver o transporte ou compartilhamento de cargas elétricas dos inibidores para a superfície metálica por meio de ligações covalentes coordenativas, né? É um processo que se limita à formação de monocamada e a energia de adsorção ela é muito mais forte do que a dissorção física, sendo mais estável em temperaturas elevadas. Né? E o que seria a dissorção, então, né? Já que só sobrou ele? A dissorção é justamente o fenômeno em que uma substância ela vai ser libertada de uma superfície ou através de uma superfície, né? Ilustrando melhor como acontece a interação superfície bioinibidor, é sabido que os bioinibidores, eles possuem diversos constituintes, né? No caso da própolis, os constituintes são função da abelha, da região, da flora, e dentre outras coisas, mas o flavonoide, né, inclusive o que é mostrado aí, são estruturas básicas de diferentes flavonoides, ele é atribuído como sendo o elemento que dá essa característica antioxidante à própolis. Então, com exceção dos ácidos fenólicos, é perceptível uma estrutura bem parecida, né, formada por duas cadeias aromáticas nas extremidades, e essa estrutura mais cêntrica com uma cadeia de oxigênio ligada, além da hidroxila, claro. Elas vão interagir com o material de modo muito específico, muito específico. No caso da hortelã, deixa eu já mostrar, que é da família da menta, existirá diversos constituintes e alguns têm sido estudados como possíveis causadores desse efeito antioxidante, que no caso é o acetato da linalina e o mentol, né? Nessa figura, mais aqui abaixo, é mostrado o quê? É mostrado que uma molécula, né, interagindo com o metal. O exemplo, ele se refere ao mentol. Ele se refere ao mentol sendo absorvido numa superfície de cobre. Então, nota-se que essa hidroxila é ela que está interagindo com o metal, ou seja, dependendo de qual elemento eu tiver livre na molécula, a reação ela vai se dar o quê? De forma específica. E como avaliar
o desempenho desses inibidores em laboratório. Existem algumas maneiras de avaliar o desempenho destes. Eu vou mostrar algumas. Eu quero começar pelo acompanhamento da perda de massa ou espessura, porque a partir de ambas é possível calcular a eficiência desses inibidores contra os processos corrosivos. O item A refere-se à eficiência calculada a partir do acompanhamento da perda de massa. Veja que o W0 se refere ao corpo de prova, o material que foi exposto a um ambiente de agressividade na ausência de inibidor, ou seja, somente é considerado aqui o corpo de prova imerso em solução padrão. E esse segundo, né, que é o WI, refere-se à perda de massa do corpo de prova exposto ao ambiente de agressividade, sendo adicionado o inibidor. Então, a eficiência ela se dá em porcentagem, e eu gostaria de mostrar essas duas imagens que se referem a corpos de prova imersos em ambiente de agressividade usados no laboratório de soldagem e inspeção. Nesse caso em específico, estamos testando a eficiência, foi testada a eficiência, né, do inibidor à base de ginkgo biloba. Então, é um exemplo para mostrar a alocação, como é que a gente faz esse acompanhamento e como é que é feita a alocação dos corpos de prova. O item B já refere-se à eficiência de inibição considerando a perda de espessura. Veja que a partir disso, né, é possível calcular, assim como no item A, eficiência, a partir da perda de espessura da região exposta ao meio degradante sem inibidor, e o SI refere-se à perda de espessura da região exposta ao meio degradante na presença de inibidor. Trouxe até um exemplo que se refere ao ginkgo biloba. Nós estávamos testando a eficiência desse inibidor em corpos de prova de ácido carbono. Então, de acordo com o gráfico, a gente consegue observar que a eficiência do extrato ela é influenciada pela forma de obtenção. Veja que fizemos dois tipos de extrato, né, a partir de infusão, um a quente, um a frio. O a quente, a temperatura de obtenção foi 60 graus, né? Então, no intervalo, por exemplo, pesquisado, o extrato a 60 graus, ele apresentou melhor desempenho para as concentrações, por exemplo, de 50, de 100 e de 200, né? Uma eficiência aqui máxima um rendimento máximo de 62%, né? Então, a última concentração, ela é uma concentração crítica, ou seja, acima dessa ocorre uma queda significativa do bioinibidor, né? Então, o aumento de concentração do extrato, ele pode ter ocasionado o enfraquecimento de interações entre moléculas, né? Entre essas moléculas, entre a superfície metálica e o bioinibidor, causando a dessorção. Então, os dados, eles só reiteram a necessidade de o quê? De mais estudos posteriores para avaliar realmente essa faixa, né? Essa exata concentração onde vai ocorrer a inflexão da curva de bioinibição. Pelo acompanhamento da perda de massa, ainda é possível calcular a taxa de corrosão. Note que a fórmula se dá em milímetros por ano, em que WM refere-se à perda de massa em miligrama, a S refere-se à área exposta em centímetros quadrados, T ao tempo de exposição em dias e P a massa específica do material em grama por centímetro cúbico. Eu gostaria de ilustrar melhor, né, a nossa conversa através desse exemplo, que refere-se a um aço laminado a frio, que foi exposto a ambiente de agressividade, dois ambientes, né, o HCl e o
ácido sulfúrico. E note que, por exemplo, que para ambos os meios ácidos, a taxa de corrosão ela vai diminuir acentuadamente com o aumento da concentração do extrato, né? E isso se dá o quê? Esse comportamento, ele se dá porque a película, ela vai adsorver mais eficazmente sobre a superfície do metal, à medida o quê? Que o inibidor, né, que a concentração desse inibidor aumenta. Ainda é possível avaliar o desempenho dos inibidores em laboratório através do levantamento das curvas de polarização. O exemplo que eu quero mostrar refere-se ao aço Q235A, exposto a uma agressividade de 1 molar de HCl, na presença de diferentes concentrações de inibidor, incluindo a amostra padrão, ou seja, aquela amostra que não recebeu inibidor. Ela foi somente exposta à agressividade de 1 molar de HCl. O inibidor em questão refere-se ao ginkgo biloba, ao extrato do ginkgo biloba. Então, de acordo com as curvas, né, é possível observar que o extrato e as suas diferentes concentrações vão provocar mudanças nas inclinações das curvas anódicas e catódicas, assim como nos valores de potencial de corrosão, né, sugerindo que o inibidor é do tipo misto. Ou seja, o aumento da eficiência de inibição provocada pelo incremento das concentrações de extrato, ele mostra uma boa absorção dos compostos na superfície. Ainda é possível calcular a eficiência de inibição considerando, né, a densidade da corrente de corrosão. Então, veja que o I-Cor 0 refere-se à densidade da corrente da amostra que foi submetida à solução padrão. O I-Cor X refere-se à densidade de corrente de corrosão com o inibidor, a amostra que recebeu a solução inibitória. Né? Essa eficiência ela é dada, assim como as outras, em porcentagem. Ainda é possível avaliar o desempenho dos inibidores através da caracterização do extrato. O exemplo que eu quero mostrar refere-se a um espectro de FTIR para o extrato de ginkgo biloba em pó, que é o extrato que utilizamos no LSI. Esse espectro ele é interessante porque ele vai indicar, esses picos indicam, de acordo com a análise, estiramentos, além de substituições únicas de funções orgânicas, e esses picos, esses intervalos, eles vão se assemelhar a picos referentes a outros extratos encontrados na literatura, obviamente com algumas divergências em decorrência do processamento empregado, né, para a obtenção de cada extrato. Porém, esses picos, eles vão indicar, por exemplo, no nosso exemplo, né, para o ginkgo biloba, eles vão indicar, por exemplo, a presença de átomos de oxigênio, de nitrogênio, né, nos grupos funcionais, além da presença de anel aromático, e isso atende às considerações de um típico inibidor de adsorção. Mas não somente pelo FTIR nós podemos fazer a caracterização de extrato. Existem outras técnicas que melhor fazem uma varredura da capacidade antioxidante de cada inibidor, né? Os métodos quimiométricos, eles melhor vão controlar a qualidade do extrato através de alguns parâmetros químicos comumente usados, como a capacidade antioxidante e os teores de fenóis totais. Já as técnicas cromatográficas e colorimétricas, elas também fornecem mais precisamente informações sobre a quantidade de flavonoides presentes no extrato, além de estruturas semelhantes aos flavonoides, né, que são convenientes e adequadas para a análise de rotina.
E o último exemplo de como avaliar o desempenho de um inibidor em laboratório, que eu gostaria de mostrar, é através do aspecto morfológico. Aqui estão 3 micrografias referentes a corpos de prova de aço carbono imersos em uma solução de agressividade. A solução de agressividade em questão foi 0,5 molar de NaCl. A primeira imagem, ela se refere à amostra que não recebeu o inibidor, ou seja, seria a solução padrão, apenas exposta a 0,5 molar de NaCl. A segunda já vai se referir a uma amostra que estava também no mesmo ambiente de corrosividade, né, ou seja, a 0,5 molar de NaCl, porém, sobre esta solução foi gotejado 200 ppm de extrato de hortelã. E na terceira imagem, vai se referir também a amostra de aço carbono, colocada em um mesmo ambiente de corrosividade, ou seja, 0,5 molar de NaCl, porém, sobre essa foi gotejada uma concentração de inibidor 200 ppm de extrato de própolis. E o que é possível observar, o que foi possível observar olhando essas 3 micrografias? A incidência de PITs. Além da incidência de PITs, a verificação, por exemplo, do diâmetro do PIT, e dentre outras coisas, além da morfologia mesmo, do aspecto, como esse PIT se apresenta. Note que nessa primeira imagem, que se refere à amostra que não recebeu o inibidor, os PITs aparecem com maior incidência. Além disso, o diâmetro deles são bem maiores que das amostras, são maiores do que as amostras, os diâmetros das amostras que continham inibidor. Comparando a segunda e a terceira imagem, é perceptível notar que a imagem que refere-se à amostra que continha extrato de própolis, ela tem uma menor incidência de PITs, de corrosão, além de um diâmetro médio de PIT menor com relação às demais. Desde já, eu gostaria de agradecer a todos que estão prestigiando esse incrível evento. Gostaria de agradecer a organização do Engematicon. Vocês estão de parabéns. Esse evento que foi preparado com muito carinho e cuidado para a comunidade acadêmica. Também gostaria, né, de aproveitar o ensejo e convidá-los a conhecer o LSI. E se vocês têm mais curiosidade de conhecer sobre o universo dos inibidores, como se prepara um ensaio, por exemplo, eletroquímico, vão lá e deem uma conferida no curso de eletroquímica, ministrado por Lídia e Fernando. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, curiosidade, por favor, não hesitem em me mandar e-mail. E muito obrigada a todos.